algumas empresas do corporativo, de TI, de serviços, que chamam esse pessoal de Finder. O Finder são aquelas pessoas que buscam negócios pra gente, elas encontram negócios pra gente. Elas ganham, algumas não, mas mais importante, são parceiros que são Finders de negócio. Existe uma relação de troca, como eu dou, outras eu recebo. Mas basicamente é isso, eu quero ter Finders buscando negócio para mim, ou eu quero ter alguém, eu vou fazer negócio com aquela pessoa. Então, se para mim foi interessante fazer negócio com ela, eu quero que ela me pague, é importante definir onde a linha tênue acontece. Então, até aqui degustação, agora vamos falar de negócio? Vamos falar de negócio. E não ter receio em chamar a pessoa para falar de negócio. Não é mal educado, você não está deixando de ser gentil, você não está deixando de ajudar a pessoa. Né? É aquela velha brincadeira, aquela velha história do conselho da consultoria. Sempre que a gente pedir ajuda em alguma coisa, você fala assim, olha, eu posso te ajudar de duas formas. Eu posso te dar um conselho ou eu posso dar uma consultoria. O conselho é rápido e de graça. A consultoria é profunda e paga. O que você prefere? Você precisa falar assim, cara, agora eu prefiro o conselho. Você fala, então anota o conselho, contrata a minha consultoria. Então, é isso. Então, eu preciso definir, ó, eu vou te dar um conselho ou vou te dar uma consultoria. Então, o conselho é até aqui, daqui pra frente é a consultoria. Ele é rápido de graça, mas ele vai só até aqui. O problema é não definir isso. Eu começo a consultoria de graça para Deus e o mundo. E aí depois a pessoa ainda acha ruim e ela está na razão. Porque nós construímos isso. Entendeu? Respondido, era isso? Mais alguém? Dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Bom, entendido que nós seremos forasteiros chegando numa cidade, fica o nosso famosão funil de vendas, né? Vamos criar um funil meio que padrão, meio que universal, ele acaba sendo adaptável a quase todas as realidades. Então, no funil de vendas a gente tem a etapa da prospecção, ou abordagem, eu já explico a diferença. Você tem a etapa da qualificação, a etapa da apresentação, ou proposta, né, orçamento. E a gente tem a etapa da negociação / fechamento. Algumas empresas separam. Aqui embaixo o cliente sai ganho e aqui embaixo ele sai perdido. Ok? Vamos lá, qual a diferença entre prospecção e abordagem? Já que vocês trabalham com a parte passiva, toda vez que eu procuro um cliente, eu estou prospectando. Toda vez que o cliente me procura, eu estou fazendo uma abordagem. Ele me procurou. É como se fosse um cliente entrando numa loja. Se o cliente entrou numa loja, eu vou abordar esse cliente. Eu não vou prospectar ele. Se o telefone toca e eu atendo, eu estou fazendo uma abordagem, não uma prospecção. Prospecção é um termo que vem da extração de petróleo e mineração. Prospecção é o ato de você furar o solo em busca de petróleo ou minério. Prospectar é isso. Por isso que prospecção é você ir atrás da riqueza. Então você está furando o solo para encontrar. Então, basicamente, se a gente for considerar isso como um funil padrão, lembrando que nós somos forasteiros chegando na cidade, em que momento da venda surgem objeções? Na prospecção. Eu não entendi. Para mim, já saía da prospecção para a apresentação. A qualificação seria o quê? Que aí eu vou entender se vem ali. Qualificação é o levantamento das necessidades do cliente. A qualificação vem Então, a gente tem prospecção, a gente tem apresentação, a gente tem qualificação, vai vir uma negociação e fechamento aí. Que não mais. Então, assim, em que momento surgem objeções? Na verdade, existe um entendimento distorcido no mercado sobre o que são objeções, ok? Porque se nós entendermos que nós somos forasteiros chegando na cidade, e objeções é toda e qualquer dúvida, receio, desconfiança ou qualquer barreira. O que é uma objeção? É uma barreira que pode impedir que eu continue naquela jornada. Então, já na prospecção. Então, se uma objeção é qualquer barreira que possa me impedir de seguir naquela jornada, é uma objeção.
Ela pode, não que ela vai, mas ela pode impedir de seguir aquela jornada, e existe uma diferença entre objeção e impedimento, né? Tem cliente que tem impedimentos para comprar da gente. Ele quer comprar, mas não dá conta. Cara, assim, algo impede ele de comprar, entendeu? E aí eu vou dar um exemplo que não é do nosso mercado, mas é um exemplo cabível. Vamos supor que eu tenho uma empresa que, para vender, ela precisa que a primeira compra seja pagamento à vista, ok? E o cliente não tem dinheiro para comprar à vista, ele só compra no parcelado, ele não tem. Isso não é uma objeção, isso é um impedimento. Ou alguém quer comprar uma coisa no crediário da loja porque não tem cartão de crédito e não está sujo. Isso não é uma objeção, isso é um impedimento. Ele tem que comprar de mim e tem que entregar amanhã, mas a minha entrega demora 5 dias úteis. E não é porque eu quero, é porque eu estou em outro estado, é transportadora, não vai aparecer lá. Isso não é uma objeção, isso é um impedimento, entendeu? Então ele não pode comprar de mim. Então existe uma diferença entre objeção e impedimento. Se a objeção é a barreira que pode me impedir de continuar, então a distorção que precisa ser resolvida existem 4 tipos de objeções que eu vou encontrar e cada grupo de objeção se conecta em cada etapa do funil. Ok? Então vamos lá. Quais são as primeiras objeções que a gente vai encontrar na etapa da prospecção? A gente chama de objeções de mercado. Esse é o primeiro grupo de objeções que a gente vai encontrar, objeções de mercado. O que é uma objeção de mercado? Vou dar um exemplo da minha outra empresa, da Resolve Coaching. Quando eu ligo para uma empresa e eu falo que é da Resolve Coaching no telefone, pode ser que esta empresa já tenha contratado um processo de coaching e não foi muito legal. Ela pode ter preconceito com o que coaching é. Ela pode acreditar que coaching é uma coisa que não é. Então, se eu falo aqui é da Resolve Coaching, ou a gente trabalha com coaching, eu não controlo o que ela acha que eu faço. Isso acontece com a gente em relação à garantia estendida. Acontece muito forte. Quer dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo recente, assim, da Veracruz, que é o nosso primeiro cliente e está começando a iniciar a operação agora. Então, o treinamento agora é terça-feira e tudo mais para começar a vender. E a gente estava com um problema que eles são 5 cidades. Sim. E aí a seguradora ela libera, de acordo com o tamanho das empresas, libera o consultor para X dias. E aí liberou 3 dias. Então precisava levar os vendedores de 2 cidades para outra cidade. Aí ele não queria levar, não queria fazer à tarde, não queria pagar esses 2 dias a mais dos consultores. E aí eu fui conversando com ele e chegou num momento que ele falou que ele não acredita que a garantia estendida vai vingar lá e por isso ele não quer investir numa aposta que ele acha que ainda não vai ser boa. Sim. Mas é por conta da garantia estendida não ser bem vista. Sim. Então a garantia estendida pode ter um problema aí nesse sentido. Mas se ele acha que não vai dar certo, por que ele está colocando? Por conta da nossa abordagem lá de oferecer isso para ele sem custo. Então, olha que interessante. Eu fechei um contrato semana passada, e olha como exemplo é muito cabível. Eu fechei um contrato semana passada com uma corretora de seguros, para a gente poder reestruturar a área comercial deles. É um contrato de R$22 mil. Ela ia pagar uma parcela mais 7 de R$2.870, por um projeto de 3 a 4 meses, né? E assim, desde o momento que eu apresentei para ela o projeto, ela começou a bater na tecla de que estava muito caro, estava muito alto, estava muito caro, a equipe é pequena, o projeto ia ser 4 meses só, muito caro. No final ela fechou, não deu R$1 de desconto, ela fechou. Mas olha que interessante, ela estava batendo muito na tecla de que era caro. Aí a pergunta é, será que ela acha que não funciona? Não comprou o valor ainda. Então, mas será que é porque ela acha que não vai funcionar? Ela acha que ela está colocando, ela acha que vai funcionar. Então, se ela vai funcionar, ela pode pagar, porque vai aumentar a venda. Então, olha que interessante, o cérebro da pessoa é uma coisa assim, retardada. O ser humano é um bicho que não consegue entender. A gente não, quanto mais a gente estuda, mais retardado nós fica estudando. Né? A gente não entende o outro, a gente fica mais retardado. Olha que interessante, ela tinha pago R$1.500 por mês para um outro consultor ir para lá um tempo atrás. Ela fez isso durante um ano inteiro e não deu resultado.
Então ela tinha como ancoragem de preço R$ 1.500. Quando eu pedi 2.870 foi um problema, porque ela não queria, só porque era muito caro. Mas se eu falasse que faria o meu projeto por 1.500, ela compraria. Aí a pergunta é, se o meu de 2.870 vai aumentar a venda a ponto de ela conseguir pagar e sobrar, por que ela queria que fosse mais barato? E essa é a questão, porque ela acha que não vai funcionar. Mas ela está tão interessada, ela desejou tanto, eu apresentei tão bem, que ela tem vontade de fazer, ela quer pagar para ver. Só que ela quer pagar pouco, porque se der uma merda e não funcionar, eu perdi pouco dinheiro. E esse é o ponto que a gente tem que ter assertividade, e falar sobre isso durante o dia, e autoridade, para virar para o cliente e falar assim, ó, se você não for fazer do jeito que tem que ser para dar resultado, a gente para aqui, porque eu não vou tirar dinheiro do seu bolso. Eu não vou fazer igual o cara que veio aqui um ano e recebeu R$ 1.500 por ano e não fez merda nenhuma no meu resultado, porque eu não estou aqui para tirar dinheiro do seu bolso. Eu estou aqui para dar resultado. Ou você paga o que eu estou pedindo, que é o que dá resultado, ou você não paga nada. Não tem problema. Fala não que eu vou embora. Por quê? Porque eu tenho certeza que se eu mexer no projeto e diminuir o valor, ela não vai ter resultado. Se eu mexer no projeto e diminuir o valor, ela não vai ter resultado. Então, ou ela paga o que tem que ser, ou ela não paga nada, levanta e vai embora. Fim, acabou. E ela ainda tentou falar assim para mim, mas você tem que entender, Adriano, que as empresas não estão podendo investir um valor assim. Não é toda empresa que investe um valor desse hoje em dia. Olha que interessante, ela está dizendo para mim assim, ó, viu, filho, se eu não comprar isso aqui, você acha que o outro vai comprar? E eu percebi isso. Aí eu veio para ele e falei assim, Marinês, peraí, dá uma pausa aí. Eu não estou tendo problema de venda, viu? Eu estou bem. Então, eu não sei de onde você está tirando informação de que as empresas não investem nisso aqui. Porque assim, eu não estou com problema, viu? Eu estou bem. Então, fica tranquila. As empresas contratam isso aqui. Então, o que o cara da Vera Cruz está querendo fazer? Olha, vamos ver no que vai dar. Agora, como tem chance de não dar em nada, eu quero gastar o mínimo possível. Só que é gastar o mínimo possível que vai fazer não dar em nada. Então, eu prefiro parar aqui. Certo ponto na venda, você precisa ser pulso firme. Mas o que eu queria te perguntar, se essa postura você sempre tem sempre, assim, se é indicado, acho que você vai falar mais sobre isso, né? Então, se é indicado, você sempre está à frente do cliente. Então, né? você tem que ter essa postura sempre, desde o começo para todo sempre. O problema é você ser bonzinho desde o começo e nessa hora você dá de louco com o cliente. Não vou embora, Ele fala, o cara fala, meu, peraí, o que baixou aqui? Sai, o que é isso? Dá um barco para trás aí, faz. Começa já assim. Então, desde o começo, você tem que ser assertivo em controlar o processo de venda, porque nessa hora, quando você faz isso, você não está destoando de quem você é. E aí você fala coisas para o cliente que pareceriam ofensivas, mas não são. Nessa hora, que a Marinês falou para mim, está muito alto, as empresas não podem pagar isso, que não sei o que lá. Eu falei assim, ó, Marinês, do jeito que você está falando, parece que eu estou te enganando para roubar dinheiro da sua empresa. Não, mas eu não estou falando isso, Marinês, eu sei que você não está, mas me faz me sentir assim. E eu não estou aqui para tirar dinheiro da sua empresa. Então, ou você faz certo, ou você não faz. Se é um problema financeiro, a gente interrompe aqui. Agora, se é de confiança, então a gente liga para cada cliente que eu já atendi antes de você, e aí você questiona eles da minha capacidade de entrega. Ela falou assim, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, olha, se você não tem tempo para fazer uma ligação para pegar referência, se você não tem tempo para fazer uma ligação para pegar referência, você não tem tempo para poder fazer isso aqui para acontecer na sua empresa. Então é melhor você parar agora. Se você não tem tempo para fazer uma ligação, você não vai ter tempo para se ligar para isso aqui, então é melhor você parar agora. Já vai começar errado. Então, ou seja, desde o começo eu preciso vir nessa construção, porque o cliente encara uma abordagem assim, ele respeita uma abordagem assim. Se eu estiver errado, você me corrija. Eu tenho a visão do cliente como aqueles cachorrinhos chihuahua. Aqueles cachorrinhos late. Na minha ideia, eles são aqueles cachorrinhos chihuahua, eles vão latir. Se você correr, eles vão te morder. Se você bater o pé, ele cai. Sim.
Pode ser um trocadilho meio chulo isso, né? Sim, Mas sim. na minha ideia eu tenho essa visão. E eu vou usar a tua metáfora, mas vou mudar um pouquinho. Assim, o cliente, tem muito cliente que é chihuahua, que ele late, você bate e corre. Isso. Mas eu gosto de ver os clientes todos como Rottweiler. A diferença é que eu não vou ser chihuahua. Porque Rottweiler não respeita chihuahua. O problema é que o vendedor chega chihuahua e quer respeito do cliente. Filho, você é Rottweiler, então nós somos dois. Aqui é Rottweiler com matiz, cara. Assim, não tem diferença, entendeu? Se o cliente ele respeita alguém que negocia no mesmo nível que ele. Quem tem autoridade respeita quem tem autoridade. Tem até uma frase que o pessoal fala, né? Quando dois homens que não têm medo um do outro se encontram, eles se respeitam. Porque se eu não tenho medo de você, se eu não tenho medo de mim, é bom que a gente se respeita. Não vai dar merda. A gente se respeita. Então, o cliente, ele respeita alguém que conversa no mesmo nível que a autoridade dele. Não que eu não possa ser legal, não que eu não possa ser divertido. Se pensar, estava sentado aqui tomando café, tomando risada, pensando, legal, aqui é um assunto que eu domino. Então, se eu não tiver autoridade aqui, então, seja no seu de mim aqui, vai para o YouTube. Né? Se eu não for capaz de exercer a autoridade no assunto que eu domino, eu não sou a pessoa certa para estar aqui. Então, isso aplica ao cliente. Se eu não sou capaz de conversar com o cliente no mesmo nível de autoridade, eu não deveria estar lá, porque sempre vai ser uma relação desigual. Eu sempre estarei submisso à vontade do cliente. E aí, entre alguns mitos, e aí o primeiro mito, antes até de entrar nas objeções, os votos do chat. Então, existem alguns mitos que a gente tem que começar a desconstruir, e o primeiro mito é: o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão, né? E isso é um mito, isso é mentira. O cliente não tem razão sempre. Um dia contar isso pra gente, um dia alguém achou bonitinho falar isso, não, porque o cliente tem sempre razão. E isso é mentira. Achar que o cliente tem sempre razão é você esperar que o médico consulte o paciente para poder passar o tratamento. O paciente chega lá e fala assim: doutor, eu estou sentindo isso, estou sentindo isso, estou sentindo isso. E o médico fala: olha, você tem que fazer isso aqui. Não, passa outra coisa, não gostei disso aí não. Deixa eu pensar aqui. Você consegue imaginar isso? É impossível. E por que o médico não leva em consideração a opinião do paciente no tratamento? Porque o paciente é especialista em sintoma. O paciente é especialista em dor. O paciente é especialista em problema. Quem é especialista em cura, solução, tratamento é o médico. Então, numa venda, o cliente não é especialista na solução. O cliente é especialista no problema. O cliente é especialista na dor que ele sente. O cliente é especialista nos problemas que ele vive. Quem é especialista em solução somos nós. Eventualmente, você vai no médico e fala: pô, doutor, estou sentindo isso e isso. Mas assim, geralmente quando eu sinto isso, eu tomo esse remédio e já passa. Acho que é por causa da minha alimentação. Eventualmente eu estou certo, porque eu me conheço. Assim como, eventualmente, o cliente nos pede uma solução, ele está certo. É aquilo mesmo. É para ser daquele jeito. Eventualmente. Só que ainda assim, para concordar com ele, eu preciso fazer uma qualificação. Que na medicina a gente chama de anamnese médica. Né? Que é você fala assim: não, estou sentindo isso, isso, isso. Tá, mas há quanto tempo? Como começou? Abre a boca, deixa eu ver o ouvido, deixa eu ver a respiração. Porque eventualmente também não é aquilo que eu estou pensando. Então o cliente não tem razão sempre. Porque se ele tivesse razão sempre, ele não precisaria da gente para resolver o problema. Ele mesmo resolveria o problema, ele compraria a peça ali, contrataria um cara ali, ele desenharia o software aqui, ele resolveu o problema. Mas eventualmente ele pode saber como resolver. Uma dúvida, já mantendo esse exemplo do médico, é assim: eu sou um paciente, eu chego lá no médico com certeza que eu tenho que tomar esse remédio. Isso. E o médico tem certeza que eu não devo tomar. Isso. Como eu, como médico, falo para o paciente sem ele ficar com raiva ou alguma coisa que eu não possa atingir, que eu tenho autoridade em relação. Essa é a parte bacana, é que o médico está cagando e andando pro paciente se vai ficar com raiva ou não. E o que ele escreveu na receita é isso. Quem já foi em médico, né, principalmente da parte pública, você vai, o médico fala: doutor, estou sentindo isso, né? É só coisa aqui. Ele escreve e fala assim: pronto, toma. Você fala: mas não dá para ser outra coisa? Você quer outra coisa? Você toma.
Não sei o que eu faço. Você vem aqui por quê? Você acha que isso é válido mesmo no momento de entrada de mercado? Não, eu estou falando como o médico age. Né? O vendedor ele tem que ser mais político do que o médico. Porque, infelizmente, os clientes não... Sim. Infelizmente, os clientes não precisam da gente, ou não acham que precisam tanto quanto nós, como pacientes, precisamos do médico. Eles precisam igual, mas eles não percebem assim. Então, há que ser mais político, né? Mas desde o começo, eu preciso ter uma construção de autoridade para o cliente me perceber como um médico, né? Eu tenho que ser a técnica do monge no alto da montanha. Eu tenho que ser um monge no alto da montanha. Eu tenho que ser aquela pessoa em que as pessoas sobem a porra da montanha, passam dias subindo a montanha, encaram chuva, neve, vento, para chegar lá em cima, sentar, fazer uma pergunta e o monge responde. Ah, mas eu não gostei da resposta. Então desce a porra da montanha, cara. Você subiu até aqui para discutir com a porra do monge? O monge não saiu de lá para tentar te convencer. E tu quer discutir com a porra do monge, entendeu? Então é isso. Mas não numa postura, eu sou o cara, eu sou o fodão, você não sabe de nada. Não, a discussão é o seguinte: se você soubesse como resolver, eu não estaria aqui. E em alguns momentos, a gente constrói tão bem a autoridade que a gente fala isso para o cliente e ele não fica chateado, quando a autoridade é construída desde o começo. Nessa negociação, com aquela corretora que eu falei, chegou uma hora que eu virei para ele e falei assim: tudo bem, se você não contratar a gente, show de bola, qual é o seu plano B? Meu plano B é remontar a equipe inteira. Falei, você não vai fazer isso nos próximos meses, porque você inventou essa desculpa para não contratar o nosso treinamento há um mês atrás. E de lá para cá você não demitiu ninguém. Você não vai fazer isso. Então vamos lá, qual é o seu plano B? Esse não é. Qual é o plano B? Não, tá, o plano B é fazer isso e isso. Eu falei, você não vai fazer isso, senão você já tinha feito. Vamos lá, qual é o seu plano B? Aí ela, então não tem o plano B. Eu falei, exatamente. Se tu soubesse como resolver, eu não estava aqui. Então me explica, por que eu estou aqui? Se é para você inventar a solução. Então, ou seja, só que para você ter uma conversa assim, ela foi exatamente neste tom, desse jeito, há que se ter uma construção de autoridade desde o começo. Você não vai dar de louco na negociação e fechamento e agir assim com o cliente. Ele não vai entender, ele não te percebe como autoridade. Então, nós temos que agir sim como médicos, que se eu estou recomendando isso, é isso, e mas se o cliente não quiser, não é que se ele não quiser, se eu fizer uma construção correta desde o começo, não há nem discussão sobre isso, né? A maioria dos meus clientes, por exemplo, eles não cotam no mercado os meus concorrentes para comparar o preço. E eu falo isso na sala de treinamento. Eu brinco, quando eles falam assim, Adriano, a gente perde venda por preço. O nosso cliente sempre quer o preço do concorrente. Só que todos eles passaram pelo meu processo de venda. Aí eu falo assim, pô, legal, deixa eu fazer uma pergunta. E os donos estão junto na sala. Quais são as empresas que estão aqui que antes de me contratar pesquisaram mais 2 concorrentes meus? E aí ninguém levanta a mão. Eu falo, vocês querem dizer que o meu mercado é o único mercado que ninguém cota? Vocês nunca se perguntaram por que vocês não cotaram mais ninguém? E eles começam a defender. Não, mas é porque o seu é diferente assim. Aí eu falo, vocês só acham que é diferente porque foi feito um processo desde o começo para vocês pensarem isso. Tanto que vocês defendem isso hoje. Então, eu estou usando esse exemplo para vocês entenderem que essa construção é desde a primeira ligação, né? Como que é teu nome? Maurício. Quando o Maurício fizer a ligação de prospecção, ela tem que ser feita com um nível tal de autoridade que quando ele transfere essa autoridade para o Roberto vai até lá, ele assume essa autoridade e continua. E aí, de repente, quando o Renan ou eu estivermos lá, a gente assume essa autoridade e continua. Então não importa, desde a ligação, a visita, o fechamento, a implementação, o cara sempre está conversando com pessoas altamente assertivas. A gente não vai ter problema de falar para ele que ele tem que mandar pagar mais 2 dias do consultor. Não vai ter problema, entendeu? Cara, é isso, ponto, acabou, tem que ser assim. Eu posso entender o processo de vendas como um processo de atendimento? Eu estou sempre atendendo o cliente ou não? Não, é ao contrário. Ao contrário. Todo o processo de atendimento é um processo de venda. Mas o processo de venda, ele não é um processo de atendimento, porque eu posso fazer um atendimento ao cliente
fora de uma venda. Ok. Né? Mas por que todo o processo de atendimento é uma venda? Porque toda interação social é uma venda. O que eu estou fazendo aqui não é dar um treinamento, é vender. Essa interação social é uma venda. Né? Então, quando eu brinquei e falei assim, pessoal, vamos subir, achei lá mais gostoso do que aqui. Eu estava vendendo a ideia de sair dessa linha. Né? Então, a gente está todo momento vendendo. Então, o processo de atendimento ao cliente, ele é uma venda. Eu vendo uma sugestão de produto, eu vendo o meu sorriso, eu vendo a minha simpatia, eu vendo o meu relacionamento, ele vai comprando ou não. Agora, em muitos momentos, eu foco muito mais em atender do que vender. E eu acho que isso é vender. Mas eu atendi ele tão bem, por que ele não comprou? Porque você não vendeu, você atendeu. Você atendeu muito bem, ele adorou seu atendimento. Mas assinou na linha pontilhada, então missão não está cumprida não. Ah, mas ele elogiou, vai indicar, amor. Eu prefiro o cliente que não elogia, eu prefiro o cliente que não recomenda, eu prefiro o cliente que não indica, eu prefiro o cliente que não abre a boca, mas assina na porra da linha pontilhada e compra. Eu prefiro esse cliente. Porque se eu não estou aqui para vender, eu não estou aqui para fazer mais nada. É o cliente objetivo, né? Ele já atende aquilo que ele sabe que vai fazer. Se ele não fizer mais nada, ele só comprar, missão cumprida. Agora, se ele puder comprar e indicar, é legal? Show. Se ele comprar, indicar, elogiar, show. Se ele comprar, indicar, elogiar, me dar um abraço, show, maravilha. Eu quero tudo. Hã? Tudo para comprar, né? Tudo. Porque, vamos lá, o que você precisa ser, o que você precisa fazer para ser engenheiro? Se formar em engenharia. O que você precisa fazer para ser médico? O que você precisa fazer para ser advogado? Formar. E o que você precisa fazer para ser vendedor? Vender. Você percebe que é talvez uma das únicas profissões do mundo que a única forma de ser é fazer? Porque eu posso cursar engenharia e nunca praticar. Quem que fez ensino superior? Alguém? O que vocês fizeram? O que você fez? Administração. E hoje você administra uma empresa? Não. Pronto. Você fez o quê? Eu fiz sistema de informação. E hoje você trabalha com sistema de informação em alguma empresa? Não. Que lindo. Então, mas se amanhã depois alguém perguntar, né, qual que é a tua profissão? Não, fiz sistema de informação. Né? Sou tecnólogo nisso, sou bacharel nisso, eu sou administradora, eu estava na entrevista na Globo, lá aparece administradora de empresa. Aí você imagina a pessoa, puta nível, né? A família vem e fala, Gabi tá bem, administradora de empresa, pô. Mas por quê? A gente fala a profissão o que está escrito no diploma, né? E como você faz com venda? Eu sou um vendedor aqui. É nóis. Como você faz com venda? Né? Existe alguém que é vendedor e nunca vendeu? Não tem condição não. Existe alguém? Cara, por exemplo, ó, eu trabalho, faz 50 anos que eu sou engenheiro, mas eu sempre atuei na área comercial. É possível isso? Eu formei há 50 anos em engenharia. Agora, é possível, eu trabalho há 50 anos como vendedor, mas eu ainda não fiz a minha primeira venda. Você fez o que então, cara? Você é tudo, menos vendedor. Então percebe como não é possível isso? Então, ou seja, por que na área comercial a única coisa que interessa é o cara assinar na linha pontilhada? Porque se o meu trabalho é vender, só há uma única forma de vivenciar a concretização do meu trabalho. É vendendo. Agora, eu vou vender a qualquer custo, a qualquer preço? Não é isso. Quando eu falo que não se importa, não é que eu vou sacrificar toda uma relação comercial. Mas olha como essa porra é louca. Quando eu escolho não vender agora, para não sacrificar a relação comercial, percebe que o que eu estou fazendo é vender. Eu estou não vendendo agora, porque eu sei que não vender agora é a melhor chance que eu tenho de vender na hora certa. Caralho, eu estou vendendo. E por isso que eu falo que a única coisa que interessa é assinar na linha pontilhada. Porque se eu percebo que forçar a assinatura na linha pontilhada hoje não ajuda, vai dar merda, eu não forço isso hoje, porque a melhor chance da assinatura acontecer amanhã é a venda ou não venda. A gente chama isso em vendas, né, de seeding. Que é como se fosse semeando, né? O ato de semear. Seed é semente em inglês. Seeding. Eu estou fazendo seeding. Então, ontem lá na palestra do Sebrae São Paulo, eu não fui preparado para vender nada. Nutrindo também, né? Nutrindo, pode ser também.
eu não fui preparado para vender nada. E quando eu fui preparado para não vender nada, era a melhor chance que eu tinha para vender. Porque eu tinha certeza que se desde o começo eu não tivesse uma abordagem de venda, eles pediriam e não perceberiam que isso foi estrategicamente criado, ok? Diferente dos outros palestrantes que foram lá e talvez fizeram todo um pitch de vendas no final e tal, mas por quê? É o vender, não vender, o vender sem venda, ok? Então, primeiro mito, né? O cliente sempre tem razão. Segundo mito, deixa eu parar aqui. Segundo mito, vendedor nasce vendedor. Tem gente que não consegue trabalhar com vendas, não se vê assim e fala, cara, as pessoas que eu conheço como vendedor, que são realmente vendedores, elas não se parecem comigo. E eu não me vejo como vendedor. Eu sou um cara muito mais de relacionamento, eu sou muito mais de atendimento, eu não sou aquele cara de venda. Mas é porque a imagem mental que a gente tem do que é vender nos faz nos distanciar disso, né? Geralmente a imagem mental que você tem de vendedor é aquele cara que bate de porta em porta e força as pessoas a comprar, engana as pessoas na rua e de repente a comunicação do vendedor ela é diferenciada. Você pega um amigo da turma ou aquele primo, aquele cunhado que fala mais que o homem da cobra, que conta piada para todo mundo, que chama atenção. O que a gente fala? Puta, esse aí é vendedor. A gente atribui isso a ser vendedor. Vendedor nasce vendedor? Na verdade, não. O que acontece é o seguinte, todos nós nascemos com habilidades naturais para vender. O que significa todos nós nascemos com habilidades naturais para vender? Vamos lá, me dá um exemplo aí de uma habilidade natural, algo que nasceu com você, que você acredita que dá para usar para vender. Comunicação. Comunicação. E como que é a comunicação quando você nasce? O choro. O choro. É a primeira coisa que o bebê entende. Ele entende o seguinte, quando eu choro, estas pessoas vêm e fazem alguma coisa. Ou elas trocam a minha fralda, ou elas me dão carinho, ou elas me dão comida. E é tudo que eu preciso hoje. Não ficar cagado, comer e ter carinho. E quando eu choro, isso acontece. Entendeu? Então ele percebe que quando o bebê chora, ele está fazendo uma venda. Né? Ele está vendendo ali. A ideia de ele precisa de alguma coisa. Você sabe por que o choro de criança irrita tanto a gente? Sabe por que irrita tanto a gente? Porque é impossível ouvir uma criança chorando e você não ficar irritado ou incomodado. Sei lá, fazer alguma coisa. Então, mas por quê? Você consegue dormir com televisão ligada, com rádio ligado, no meio de um falatório, num churrasco, com banda, música ao vivo, você apaga. Você não dorme com uma criança chorando. Sabe por quê? Cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ele é programado a responder ao choro de uma criança, se eu não me engano, em 0,3 segundos. Por quê? Porque é um sistema de proteção da prole. Né? Quando a criança chora, você tem que fazer alguma coisa, porque se for teu filho, você tem que proteger ele. Então, o tempo de resposta do cérebro é muito rápido para o choro de uma criança. Logo que você está aqui, chorou uma criança, você já começa a olhar e você não consegue se concentrar em outra coisa quando tem uma criança chorando, né? Ainda mais quando você é obrigado a ouvir aquilo. Quem viaja muito de avião sabe como é isso. Puta que o pariu, cara. Que vontade de fazer uma besteira dentro do banheiro. Tem que dar aquele botão, sabe? Aquela coisa dessa. Cara, que merda, cara. Aí você é fone de ouvido, é janela, é filme. Então aquela porra parece que penetra no ouvido. Mas por quê? Porque o cérebro é programado para isso. Então, a criança, instintivamente, ela sabe que se ela chora, ela tem alguma coisa. Então, comunicação é uma habilidade que nasce com a gente. E você usa isso para vender. Segunda habilidade que nasce com a gente e dá para ser usada para vender. Persuasão. Persuasão? Como assim? Eu vou colocar persuasão dentro de comunicação. Porque eu acredito que toda comunicação ela tem o intuito de ser persuasiva de alguma forma, num nível ou outro. Mas tem uma segunda habilidade bacana que nasce com a gente e dá para vender. Olha que interessante. Nós não nascemos com habilidades sociais. É natural dos mamíferos se socializar. Existem algumas espécies
que depois que a prole nasce, é literalmente abandonado, não há o que ser feito, entendeu? Só que o ser humano não. O ser humano tem uma necessidade social muito forte. E existe uma explicação para isso. Tem um livro muito bacana para vocês lerem. Se vocês gostarem de aprofundar nisso, chama O Gênio Egoísta, né? Livro muito bacana, que é do Dawkins, né? Richard Dawkins, né? Grande evangelizador da evolução, da teoria evolucionista, né? E nesse livro ele fala uma coisa que é o seguinte: